Então vou começar com você, Fábio. Você tem uma trajetória de tesouraria de banco e tal, e aí você parece que agora está estudando isso aí, quem manda no mundo, crise, como é que é essa sua trajetória? Teve um momento de transição entre uma pessoa puramente envolvido com o mercado financeiro para alguém que estudou sobre o mercado financeiro, né? Eu até antes da quebra da Lehman, eu era um profissional puramente envolvido dentro do mercado financeiro. Então você está ali dentro do tabuleiro jogando o jogo sem saber quem está acima controlando as peças. Você é uma peça do tabuleiro. Então eu iniciei minha carreira em 1993 como estagiário do Banco Chase Manhattan aqui no Brasil, na área de câmbio. Né? Então eu peguei aquele momento que o câmbio começou a ter volatilidade, foi a troca da moeda nossa, né? Isso é do real. A entrada do real, né? Que apreciou logo no primeiro semana, né? Que o real ficou valorizou. O real valorizou 15%. Ele caiu de 1 para 0,85. Para você ver. Bons tempos. Saudade. Né? Saudade. Entendeu? Eu lembro dessa época. Então. E tinha lá uma âncora monetária, uma âncora cambial, uma promessa de âncora financeira, né? De âncora fiscal. Então o real apreciou bastante, né? Pegou a confiança das pessoas e dos players. Depois eu fui para o Citibank como funcionário da tesouraria, nas áreas de clientes, depois área de câmbio também, onde eu atravessei as crises todas ali da Ásia, da Rússia, né, da crise da dívida russa. Da Ásia 98, né? A Ásia foi 97. 97. Tailândia, Coreia, tigres asiáticos. Depois 98 foi a dívida russa, né, que quebrou até o fundo LTCM. Sim. Long Term Capital Management, que tinha como sócio um dos caras que eu venerava na época, que era o Myron Scholes. Né? O Myron Scholes foi o autor daquele modelo que todo mundo usava para fazer preço de opções. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Era o modelo de Black-Scholes. E eu, naquela época, operava opções de câmbio. Era a minha função na mesa de câmbio. Você tinha o pessoal que operava o dólar à vista, tinha o pessoal que operava os futuros de câmbio, e a minha função era operar a volatilidade do câmbio, que eram as opções. E como você opera opções você opera de tudo, né? Além dos riscos normais de mercado, delta e RO, que são risco de taxa de juros, risco de preço daquilo, você opera os riscos os riscos da segunda derivada, né? Que é a volatilidade, né? Então... Quebrou o fundo, né? O LTCM quebrou. Dali veio depois o Brasil, a desvalorização cambial brasileira. Teve a bolha da janeiro. Nasdaq também, né? Isso mas janeiro de 99. Janeiro de 99 foi a desvalorização cambial brasileira. Por que começou essas crises todas? Porque na década de 90 a economia americana estava muito aquecida por conta da bolha .com, que depois provou-se ser uma bolha, mas as ações estavam subindo demais, tinha a empresa ali que era a PowerPoint e que estava sendo valorizada a altos PIs, né? E que não tinha nada, era PowerPoint, era projeto. Tipo um monte de Eikes Batistas, sabe? Ali com aqueles projetos igual a EBX lá dele. Você tinha um site, você tinha um .com, né? Então era travel.com, valia bilhão, né? Qualquer cara que montasse um .com podia não ter nada ali. Que nem essas meme coins de hoje, perfeito, né? Mesma coisa. Lançou uma meme coin, nem sei o que tem ali, se tem ativo, não tem, se tem lá, se não tem, o negócio já tem comprador, né? Então era assim naquela época, a economia aqueceu demais, aí o Fed entrou, o mercado começou a subir as taxas ali, o mercado começou a forçar a mão do Fed para ele subir as taxas, e essa subida de taxa pegou muita gente de calça curta nos mercados emergentes. Então a subida de taxa americana começou a sugar dinheiro, e aonde tinha excesso, o excesso estourou ali, né? Então estourou a Ásia, estourou a dívida russa, que tinha sido uma coqueluche antes também, estourou aqui a nossa moeda, que era uma moeda que era artificialmente mantida no preço que ela estava mantida, porque com a taxa de juros americana subindo, eles ficavam aqui vendendo reserva e subindo o juro, que foi o que o Banco Central fez durante o primeiro mandato inteiro do Fernando Henrique. Chegou quanto os juros? Mais de 40%. Teve 45% uma época. Na crise da Rússia, ele botou o juro em 45%,
porque ele não queria soltar o câmbio. Ele precisava do câmbio ali, porque o Fernando Henrique estava concorrendo à reeleição, e se ele solta o câmbio ali, era uma recessão no Brasil braba. E o Garantia dormiu uma noite quebrada, né? Dormiu. O Garantia só se safou porque ele deu a Brahma em garantia para o Itaú. E o Itaú deu o dinheiro para ele. Ele se ferrou ali por conta da dívida russa. A curva de dívida russa inverteu. Porque a Rússia quebrou de verdade. E quando você quebra de verdade, você não paga nada. Então as pessoas estavam apostando que a Rússia podia pagar ali, pelo menos, as dívidas de curto prazo, né? Então tinha muita gente comprado na parte da frente da curva e vendido nas dívidas longas. Mas era dívida em dólar. Não era dívida na moeda dele. Né? Então a Rússia quebrou, não pagou nada. Quem tinha muita posição nos papéis da frente perdeu tudo. E era o caso do Play, que tinha o LTCM e tinha o Jorge Paulo também. Né? E aí ele foi salvo. Ele teve uma chamada de margem, que se ele não põe margem ali, ele quebra. Né? Um dia, 500 milhões de dólares foi aquela noite, né? Que virou. Aquela noite. Foi naquela crise da Rússia lá. Porque o professor Gustavo Franco teve que subir os juros tipo de 23 para 48 num dia, assim, né? Foi. Subiu o juro porque o mercado ia para cima do câmbio, estava indo para cima, ele estava vendendo reserva muito rápido, só que a ordem era não gastar todas as reservas ali. Porque tinha o Brasil tinha muita reserva naquela época? O Brasil, em 97, teve a privatização da Telebrás. Nós crescemos em reserva ali para quase 100 milhões. Ou foi um pouco mais, eu não sei. Perdão, 100 bilhões. 100 bilhões, né? 100 bilhões. E aquilo muito disso foi fruto das privatizações. Só que a gente estava com uma moeda mantida naquele nível. Em 98 começou a ter saída, né, de investidor aqui, porque não tinha pedágio, o cara podia sair no câmbio valorizado. E o governo tinha lá uma banda que ele respeitava, né, para não deixar soltar a âncora cambial, tinha lá uma banda que ele tinha que respeitar através da intervenção, que tinha que fazer valer pela intervenção no câmbio. Só que com a crise da Rússia, ele podia acontecer de o mercado inteiro ir para cima dele e comprar aquelas reservas. Então o que ele fez, o Gustavo Franco? Juro 45%, deixou muito caro aquela aposta. Então, Você acha que isso foi certo ou não para tentar salvar o Brasil? Ou tinha naquele uma outra momento solução? Foi empurrar com a barriga, né? Porque o problema não era ali. O problema é que uma coisa artificialmente mantida num preço por muito tempo, ela acaba, né? Para você manter uma paridade cambial artificial, você tem que queimar a reserva. E foi o que ele fez, só não queimou mais rápido por causa do juro. Mas se você mantém o juro um ano a 45, você quebra o Brasil inteiro. Então foi pontual, segurou ali, ele conseguiu manter aquela paridade, pelo menos durante a reeleição do Fernando Henrique, que era o que eles queriam. Depois que reelegeu o Fernando Henrique, foi só o Itamar abrir a boca lá, falar que não ia pagar a dívida mineira. É verdade. Foi para cima de novo e ali ele falou, bom, ali a nossa reserva já estava em 20 bilhões, ela estava em 100, ela caiu 80 bilhões. Chegou num nível crítico de perigoso. Aí eles soltaram. Em 99, foi de 1 para 2, mais ou menos. Foi de 1 para 2, assim, naquela semana. Eu me lembro disso daí. Exatamente. Abriu prejuízo. Na semana anterior, trocaram a diretoria do BC, entrou o Chico Lopes. E aí o Chico Lopes inventou uma banda lá, uma banda diagonal exógena, um negócio assim, que você lia aquilo e você fala assim, meu, isso aqui não vai funcionar, nem aqui, nem... Foi só, aquilo antecipou a coisa, porque se ele não fala nada, o mercado ainda tá na dúvida. Foi nessa época que o Cacciola quebrou? Foi. O Cacciola, nessa época, não durou foi? 2 dias, Porque quando ele anunciou aquilo, o mercado olhou aquilo e falou, agora que eu vou pra cima. O Cacciola, ele tinha informação privilegiada do câmbio, né? Então ele vendia derivativo. Vendia derivativo baratinho, né? E aí, todo mês, o maior especialista do mundo de risco, que era um cara chamado Sharp, ele veio pro Brasil, deu o prêmio Sharp pro Cacciola, do fundo menos arriscado do mundo, porque ele sabia que não ia subir, ele ficava vendendo esses derivativos. De uma hora para outra, ele quebrou, porque era esse Chico Lopes que parece que passava informação. E aí, mas é normal, quando você quer soltar o câmbio, aí você muda ali a diretoria. Aí e ele ia entrar pelo cano, aí quando deu esse problema, eu lembro que teve CPI, que teve investigação. Mas o Cacciola foi processado, foi preso. Ele foi preso depois. Ele fugiu para a Itália, porque ele é cidadão italiano. E ele nunca teria saído de lá. É que ele foi passear em Mônaco. Aí quando ele foi passear em Mônaco, a Interpol pegou ele, entendeu? Exatamente. Ele não aguentou, ele devia ter ficado lá em Ventimiglia, ter ficado em Sanremo ali, sabe? Na Itália, onde ele estava seguro, ele resolveu passear. De Sanremo, ele resolveu andar meia hora e foi parar em Mônaco.
Aí ele dançou. Né? Mas aí nessa sua trajetória, quando que deu essa virada? Foi depois. Foi uma virada. Eu vou acelerar toda a trajetória. Aí eu fui para Nova York, depois da desvalorização cambial, fui trabalhar na mesa de moeda e dívida brasileira lá em Nova York, pelo Citi. Em 2003 fui para Merrill Lynch, montar a área de renda fixa e câmbio para Merrill Lynch. Nova York primeiro, depois me transferi de volta para o Brasil. Em 2008, final de 2007, começo de 2008, recebi uma proposta da Lehman Brothers para ir montar a área de tesouraria e mercado para eles no banco que eles estavam abrindo no Brasil. Isso aí, em que ano? 2008. Na época da crise. Foi 7 meses antes de quebrar. Olha. Foi em janeiro que eu recebi a proposta, aceitei em fevereiro, montei a equipe em março, mas chegou em abril, maio, eu já não conseguia fazer nada. O pessoal já estava ali, todo mundo com medo, né, da Lehman quebrar já. E a gente montou tudo e não conseguiu começar a operar. E naquele momento a gente estava esperando a licença do Banco Central para operar e não veio. Com razão, né? Foi zero um bend, não dá, porque ali... E aí, depois da quebra da Lehman, eu fechei uma proposta para levar toda a minha equipe para o Standard Chartered, que era um banco que assumiu a equipe que a gente tinha, mas eu não fiquei muito lá. Eu resolvi ali parar com tudo e fazer um sabático. E eu mesmo não queria mais encostar em nada, depois que eu vi aquele crash de 2008, falei, eu não vou encostar em nada, mais em dinheiro dos outros, até porque eu vi muita gente perder tudo. Eu não vou encostar enquanto eu não entender o que aconteceu. Foi nessa hora que eu parei. Falei, deixa eu sair daqui de dentro, porque senão eu não consigo voltar aqui para dentro. Eu vi gente se matar por causa daquela crise. Olha. Eu vi gente perder tudo. Deus me abençoou e eu não perdi. Consegui me preservar, mas muita gente perdeu tudo. Então, eu falei, para eu voltar para o mercado de novo, ou eu vou estudar o que aconteceu, porque eu olhava aqueles economistas escreviam cada idiotice, né? Não, foi uma crise que não dava para prever. Foi isso que não dava para prever. E eu sei que não era verdade. Eu sei que não era verdade porque eu estava na Merrill Lynch e eu vi muitos sinais de que aquilo ia acontecer. Dá um exemplo desse. Vou te dar um exemplo. Eu, naquela época, em 2005, 2006, eu voltei, a Merrill Lynch me transferiu de volta para o Brasil para eu montar a mesa de câmbio e renda fixa no Banco Brasileiro, que eles já tinham. Mas era um banco que só operava a bolsa. E a gente montou uma área de renda fixa inteira, com carteira de câmbio, com carteira de título público. E eles me deram capital para usar nessas operações de 5 bilhões. Eu tenho uma linha aqui para você, 5 bilhões. Para você operar renda fixa, para você estruturar produto e vender para cliente. E tem aqui um espaço para posição proprietária. E nós fizemos, em 2005, 2006, muita operação estruturada quando lançaram a NTNB. A NTNB, a longa, essa 2045, 2035 na época, nós estávamos em 2005, 2006. Não existe para 30 anos. Pura. Não, NTNB é IPCA mais juros. IPCA mais. Por quê? Antes de 2004, 2005, a gente tinha muita dívida em dólar. Com aquele início de governo Lula, com o boom das commodities, entrou muito dólar no Brasil, e o meu amigo, o diretor de política monetária na época, meu ex-chefe, meu querido amigo Luiz Augusto Candiota, utilizou aquelas entradas para comprar a dívida externa inteira em dólar. Ela tinha juros altos, ele recomprou a dívida inteira com todo aquele dólar que a gente estava recebendo e as intervenções que o Banco Central fazia comprando dólar. Em vez de deixar em treasuries, ele começou a comprar a dívida brasileira, que foi muito bem. Então, em 2005, já não tinha mais papel longo brasileiro. O investidor queria comprar Brasil de longo prazo, dívida, não tinha. Não tinha mais dívida em dólar. Então, o dos juros fechou bastante. E aí nós chegamos no Tesouro brasileiro aqui. Eu me lembro que eu fui visitar o Carlos Caval, que era diretor o diretor do Tesouro, né, do secretário do Tesouro brasileiro, né, que cuidava da dívida, não sei o nome desse cargo aí, mas era ele que cuidava da administração da dívida. E ele tinha sido economista do Citibank, onde eu trabalhei 8 anos. Então nós fomos visitá-lo e falou, Caval, você tem que lançar papel de inflação. Ah, nós temos, é de 10 anos. Eu falei, esquece de 10 anos. Lança de 20 e de 30. Ah, mas tem demanda? Tem. Por quê? Porque o gringo não tem papel de 20, 30 anos em dólar mais para comprar. Então, assim, o pré-seco... A economia é muito aquecida. Né? A economia aquecida, eles queriam risco Brasil. Pré-seco vai ser difícil, mas se a gente lançar um meio termo entre dólar e pré, que é o indexado à inflação, né, que você indexa na moeda local, mas você dá um colchão que é a proteção contra a inflação. Né? Se a nossa moeda tivesse a credibilidade máxima, nem precisava, o pessoal ia direto para o pré, né? Para o real seco. Então, nós falamos, ó, a gente vai achar, nós dizemos que tem mercado. Então, enquanto ele preparava para emitir, nós fizemos roadshow em Londres, em Nova York mesmo, onde eu ficava, fomos para a Costa Oeste, fomos visitar Pinco, fomos visitar Teachers, que era um fundo
Harvard Teachers, que era em Harvard. Fomos em Ontario Teachers, em Toronto. Fui visitar vários caras que sim. E como é que foi a receptividade? Como é que eles vinham o Brasil? Eles queriam entender como é que funcionava o cálculo de inflação brasileiro. Nós ensinamos eles, ó, é assim que calcula o IPCA, é assim que é a cesta, é assim que é o juro composto no Brasil, é assim que vai ser precificado. Todos eles, a gente meio que fez um curso de graça, porque a gente queria as ordens deles, né? Quando chegou no dia de emitir, todos os clientes estavam prontos para comprar. Então eles fizeram o primeiro leilão, em 2005, se não me engano, de NTNB 2035 e 2045. Para 40 anos. Era 30, 40 anos. Primeiro leilão, ele ofertou $1,5 bilhão de papel. E nós, da Merrill Lynch, compramos o leilão inteiro. A gente tinha todos os clientes lá. Compramos o leilão inteiro. O cliente não entrava fisicamente no Brasil. Eles compravam nota estruturada. Ah, tá. Então a gente estruturava uma nota que era o espelho daquele papel, daquele título. Bloqueava aqui. E vocês ganhavam um spreadzinho. Ganhava um spreadzinho, que num papel de 40 anos é um spreadzão. É um belo né? spread. Você faz 20 pontos ou 15 pontos num papel daquele, em 40 anos, quanto é? Né? Em 30 anos de duration, 25 anos, né? Duration é um pouco menos que o prazo por causa do cupom. Quadruplicar o título. Então, nós estruturamos, nós levamos o leilão inteiro. E a gente tinha 30, 40 clientes na fila para comprar o leilão. Nossa, sucesso. E quem deu o preço daquele leilão fomos nós. Porque era um leilão holandês que só o Tesouro aceitava num preço só. Leilão holandês você pega sempre no preço, né? Naquele melhor preço. E todo mundo junta naquele. Então saiu naquele preço, todo mundo leva. E a gente teve que cortar cliente mesmo. O cliente quer tanto, ó, você só vai ter tanto, porque o limite da emissão é $1,5 bilhão. Então é isso aqui para vocês e a segunda ordem é maior, né? E acabou que muito cliente foi cortado, que não recebeu tudo que queria. E a gente fez uma posição para nós também. E aquele papel fechou. A taxa foi acho que 8,35, 8,40. E aquele papel em um mês estava 7,5. E a gente fez uma posição grande ali, então nós ganhamos também. 0,5% por um título de 40 anos dá um ganho de 20%. É, cara, você multiplica meio por 40, né? Isso. É que como tinha cupom, o duration não era 40, era tipo 30. Vai. Porque você tem cupons no meio do caminho que reduz o duration. Então, esse foi um momento que o Brasil estava bem. Né? E aí depois... a gente tinha esse veículo e aí em 2007 o tesoureiro da Lima, porque como a gente tinha notas com clientes, eu tinha que deixar sempre vários bilhões de dólares comprados em título brasileiro por conta das operações que a gente fez de nota estruturada com o cliente. E aí me liga o tesoureiro do banco em 2007, tesoureiro global, fala assim, se eu precisar do dinheiro, todo o dinheiro que está aí, quanto tempo leva para você zerar? Você achou essa pergunta estranha? Eu achei estranho. Falei, mas... Não, porque eu estou fazendo um estudo aqui. Ah, você está fazendo um estudo? Tá, e eu preciso incluir isso para todas as carteiras do banco. Isso em 2007. Falei, que estranho, né? Aí tudo bem. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer uma hora. Aí o cara me ligou 3 dias depois, já fez o estudo? Eu falei, não, é para já que você quer? Ah, é para já. Tá bom. Aí eu entendi que assim, vai ter alguma coisa acontecendo, né? Uma pergunta. E ainda mais eu. O que é uma operação de 5 bilhões para Merrill Lynch? Um banco que tinha 50 vezes isso no mundo inteiro. O cara está preocupado com meus 5 bilhões? Ele tá dele. Que supostamente, inclusive, tinha uma. Ela é casado com outra coisa lá, né? Quer dizer, uma parte, né? A gente assim. tinha proprietário. Eu tinha bastante. Eu tinha desses 5 bilhões, eram uns 3 bilhões casados, ou 3,5, 1,5 bilhão não era. Né? Então eu podia. O banqueiro vai sentindo, né? Então uma parte eu tinha que deixar travado, porque tinha a operação de cliente, a outra parte não. E eu fiz um estudo para ele. Fiz o estudo, falei, qual o tamanho do mercado, quanto custa bid-offer, quanto custa para sair da carteira em 2 semanas, em 1 mês ou em 2 meses. Em 2 meses, ninguém nem vê você sair da carteira. Se você sair em 1 mês, algumas pessoas veem. Sair em 2 semanas, todo mundo vai ver que eu estou zerando. Então, piora o preço, né? Mas sai. Eu mostrei para ele, fui para Nova York, fiz a apresentação para o tesoureiro global, falei, tá aqui. Se precisar, tá, mas... Ah, não, só para eu saber. Muito estranho. Estranho. Assim, ele já estava sentindo que ele ia ter um aperto na liquidez do banco, porque eles estavam lá comprados naqueles papéis de hipoteca que não valia nada. O meu eu sei que vale. O nosso aqui é preço de mercado. Tem liquidez, tem preço de mercado, não tem marcação. Brasileiro pagando imposto. O nosso é a que a gente chama de plain vanilla. Explica o plain vanilla. Vanilla é o básico, né? Básico. Você fala que a vanilla é baunilha, né? É baunilha, não tem segredo. É um papel que tem preço de compra e venda, você vende, recebe aquilo, acabou. Não é um derivativo, não é uma coisa, um cálculo complicado que você pode ali
manipular a conta, não, é simples, tudo era simples. Os produtos de proteção cambial eram todos marcados a mercado na bolsa de futuros, então assim, não tinha como, você não escondia resultado ali. Então fizemos esse estudo, um mês depois veio a auditoria do banco, fazer auditoria na minha área, não me deu 10, me deu lá 9,9, eu fiquei... Mas eles foram na área de hipoteca e deram 10. Eu fiquei uma vara quando as hipotecas quebraram. Eu falei, vocês deram 10 para aqueles caras que quebraram o banco. E para mim, que não tô falando, que protegia... Eles eram mais simpáticos, né? Porque era tudo conluio, entendeu? Então foi. Mas se eles viram que os papéis estavam podres, por que eles continuaram comprando? Por que teve essa Já não bolha? Tinha mais saída. Porque eles faziam o seguinte, cada estruturação de operação de hipoteca que tinha, você tinha lá, você quebrava em tranches. Pegava todas aquelas hipotecas de crédito duvidoso, né, para não dizer outra coisa, né, para não dizer podre, e começava, eles faziam um destranchamento delas. Eu vou dividir pego algumas, vou dividir em tranche sênior, tranche mezanino e tranche júnior. A tranche júnior é assim, é o cara que leva a tranche júnior daquelas créditos, é o cara que apanha primeiro no caso de uma moratória. 3 compradores distintos do mesmo título. Você tem o mesmo título, você quebra ele. Então aquele título parou de pagar, ele pertence ao cara da tranche júnior. Então você tem uma carteira com 100 hipotecas, as primeiras 30 que não pagarem, o prejuízo é do 30% que comprou a tranche júnior. As próximas 20 que não pagarem, o prejuízo é do cara que comprou os 20% de cota mezanino. E depois as 50 que restarem, o prejuízo é do cara que comprou a cota sênior. Então e a cota sênior pagava menos, que era mais segura. A cota sênior pagava o preço do Treasury americano. Mas 0,05, uma merrequinha. Qual que era a vantagem de ter essa? Nada, o cara vendia como risco médio, É risco médio. O banqueiro, né, quando ele vai te oferecer a carteira, então ele mostra lá, vai pagar 20% a mais do que o Treasury. Você acha que é 20% a mais, não é? Um vai pagar 2 e o outro vai pagar 2,40. 20% a mais é os dois. Mas nem isso. Mas é tipo uma coisa de nada. Só que ele fica com um monte lá, né? Porque essa estruturação dá um dinheiro muito grande. Então, as pessoas elas não têm noção de risco. E mesmo os caras que estruturavam isso não tinham noção do risco. E isso foi se acumulando de um modo que falavam assim, você acha que todo mundo vai parar de pagar o imóvel ao mesmo tempo? Não vai, de maneira alguma. E, na verdade, quando você tem, né, a teoria da catástrofe, ela mostra que a fragilidade vai se acumulando que nem uma floresta cheia de material combustível, e é uma explosão de uma hora para outra, né? De uma hora para outra. Então, tinha muito mais desses seguros, desses títulos, dessas emissões, do que as próprias... Isso aí, entendi. Não tinha o lastro real, era uma porcentagem só. Então, na hora que quebrou, deu muito mais prejuízo do que o prejuízo real. Porque deu prejuízo nos contratos, não foi isso, Facá? Foi prejuízo. Deu prejuízo nos contratos, e tudo que era ligado a isso. Aí então, o preço dos imóveis despencou. Despencou nos Estados Unidos inteiro. E aí, o resto da E no Brasil foi a marolinha. Lembra do Lula falando? O Brasil pegou a marolinha. E assim, no Brasil, de fato, não foi tão grave assim, mas o problema é que o sistema monetário desde então quebrou. Primeiro, o que o Tesouro americano gastou para salvar os bancos americanos é mais dinheiro do que todos os bancos ganharam em toda a história dos bancos. Nossa, isso é inacreditável, né? É um golpe, né? É um golpe. É uma coisa inacreditável. Coisa totalmente sem... Isso. E eles salvam mesmo. O Fed não está lá para salvar o sistema, nem o Tesouro, nem o governo americano. Ele está lá para salvar os bancos. Porque o Fed, ele é um cartel de bancos. Ele foi criado assim. Né? Lá pelo Woodrow Wilson, era uma coisa de banco. Então é um cartel e as ações do Fed são uma parte do governo e uma parte é privado mesmo, né? E aí o que acabou acontecendo? Emprestava-se muito mais dinheiro do que havia de lastro. O sistema estava acostumado a isso, né? O sistema, de vez em quando, ele quebra, mas... A alavancagem do tipo 2, que é o tipo empréstimo, quer dizer, eu te empresto dinheiro, é uma alavancagem muito perversa. Por quê? Se você, por exemplo, eu te dou uma linha na bolsa, se você tiver R$1.000, você pode comprar R$80 mil em bolsa. Nossa, proporção de 80 para 1.
8 para 1. 8 para 1. Na Bolsa Brasileira. Mas assim, derivativos, contratos futuros é 50 para 1, 100 para 1, tem isso. Mas aqui, 8 para 1 você consegue. Se você pegar 10 mil reais, colocar um CDB, depositar e comprar, digamos, 40 mil reais em ações do Banco do Brasil, se o Banco do Brasil subir 20%, então 20% de 40 mil reais é 8 mil reais. 8 mil reais sobre o 10 mil que é o teu, você ganha 80%. 80%, um lucro fabuloso. Vai pra capa da Exame, né? Financista do ano. O problema é que o que bate para um lado, né? O vento que bate para um lado bate para o outro. Se você toma 8 mil de prejuízo, de 10 mil você ficou com 2 mil. Aí o que acontece? Aí você é liquidado pela corretora, porque a tua alavancagem... Então você tinha lá 40 mil, 10 teu, 30 do emprestado. Quando cai 20%, cai para 32. Só que você deve 30. Então você só sobrou 2 mil para você. Só que você ainda deve 30, então vira uma alavancagem de 1 para 16. Então você quebrou. E foi assim que aconteceu lá em 2008, né, professor? Foi, mas ali assim, muito Markowitz e pouco Taleb. É isso que aconteceu. Né? Para resumir. O Markowitz é um método de cálculo de risco e de otimização de carteira de investimento que foi escrito em 1946 e se chama Teoria Moderna do Portfólio. E não tem nada de moderno e nada de teoria. Por quê? A primeira frase do trabalho do Markowitz é assim: pressuponha que você sabe risco e retorno. Quer dizer, pressuponha que você sabe o retorno que aquilo vai dar no futuro e o risco que aquilo vai ter no futuro. Porque ele olha o risco do passado. Ele era um estudante de economia, ele tinha 20 e poucos anos. Ele tinha pego o trabalho do Samuelson lá, que tinha começado a fazer esse tipo de coisa. E a gente usa isso até hoje para descobrir a tal da fronteira eficiente, que é o quê? Você pega a série histórica de todos os ativos e fala, olha... Os que tiveram menor volatilidade para o maior retorno são os melhores caras. Então eu vou fazer uma carteira só com esses melhores caras. Amanhã muda tudo. Amanhã aquele cara que subiu a vida inteira sem risco, você descobre que ele está quebrado porque descobriram a IA por causa disso e daquilo. Então hoje, se você fizer um estudo e você vender todos os melhores Markowitz, você tem um enorme retorno. Se você vender o melhor Markowitz. Então, e até hoje o banco, as corretoras usam esse tipo de coisa. Por isso que a nossa fragilidade lá era muito grande, o mundo quebrou. Quebrou porque não tinha garantia para todos os empréstimos. E aí, desde então, mudou-se as regras de empréstimo. Mas aí o negócio bancário, ele perdeu o apelo. Porque é tanto controle de risco que você tem que ter... que você já não dá mais lucro. Então, os bancos, eles estão sendo salvos aí direto, né? Então, a gente está acumulando fragilidade desde então. Os governos precisaram continuar ligando a impressora, emitindo moeda. As pessoas acham que emitir moeda é o Fed, é o Banco Central, é o Tesouro que liga a impressora. Não é. Na verdade, são os bancos. Os bancos que dão empréstimos, que aumentam a sua alavancagem, é assim que é feita a impressão de dólar, e essa fragilidade acumulada está no nível máximo, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.